Bem com o Pão. Olá, irmãos! Mais uma vez estamos aqui nesse programa, essa bênção que Deus nos deu no De Bem com o Pão. Hoje aqui com a participação dos irmãos João e da irmã Soraya. São os nossos irmãos da Igreja de Novo Hamburgo, né? Que vem trazer mais um pouquinho de testemunho para vocês, contando um pouquinho mais das maravilhas que o Senhor operou na vida deles, através de todo esse conhecimento, através de todo esse banquete que o Senhor nos dá, através do material, né? Da editora Vento Sul, agora através do site Pão de Judá e também da TV Menorá. E aí nós temos ainda a Expansão da Verdade, que agora também mais um veículo que a gente possa estar adquirindo o material da Igreja Senhor Jesus, né? Deixo aqui já para os irmãos saudarem os nossos views, nossos telespectadores que nos assistem, né? Que hoje a gente tem essa comunhão, essa bênção de ter comunhão, mais um programa, mais um evento que o Senhor nos dá para que a gente possa ter comunhão com todos os irmãos, né? Hoje a gente compartilha aqui com os irmãos de Novo Hamburgo, daquele lado lá, quem sabe, né? Se não de Cachoeira, se não dos Estados Unidos, se não lá da Europa, se não lá do Japão, da China, glória! Mas estamos aí para compartilhar com todos esses irmãos, nós temos a comunhão através desse meio, que é a internet, né? Já deixo aqui o gancho para cada um de vocês, para a gente começar esse bate-papo, esse momento aqui que nós temos, né? De perguntar para os irmãos, assim, desse material que o senhor tem disponível para a gente, além das ministrações todos os dias, né, que o senhor tem hoje, a ministração, os irmãos podem estar consultando todos os dias. Tem alguns dias de programação na igreja, outros através dos sites, outros através da TV Menorá. O que os irmãos mais têm, assim, por facilidade em absorverem o alimento que o senhor tem trazendo para vocês, né? Amém. Inicialmente gostaria também de saudar todos aqueles irmãos que irão assistir esse material, irão ver esse material, que o material da Igreja do Senhor Jesus, na minha vida, na vida da nossa casa também, tem sido bastante edificante, e alguns exemplos concretos disso, nós temos um grupo familiar na nossa casa, no qual algumas apostilas já foram ministradas, como a cura interior básica. E a cura interior básica nós acabamos de fazer já a segunda rodada dessa apostila no intervalo agora de 3 anos. E como a gente percebeu, eu falando por mim agora, que como Deus acrescentou nessa segunda vez que nós fizemos toda a apostila, como Deus acrescentou e abriu muito mais para nós, para todos que participaram, mas abriu muito para mim também o entendimento de questões que a gente julga muitas vezes, que são questões mais simples, que já entendemos, mas Deus sempre agrega para nós. Outra, estamos agora também tendo a cura interior aprofundada também, no qual o Senhor está ampliando mais a liberação do seu desejo, da sua vontade para com todos que participam do grupo. Uma outra estratégia que eu percebo que é muito eficaz com o material da igreja, da editora Vento Sul, é a coletânea apostólica. Especificamente, como eu trabalho em Porto Alegre, eu utilizo esse tempo de deslocamento, essa 1 hora de ida, 1 hora de volta de Novo Hamburgo, Porto Alegre, para escutar a coletânea apostólica, e como através dessa nutrição, como Deus vem se revelando a vontade dele e como isso vem sendo colocado em prática no dia a dia pessoal meu, mas também direcionamentos que Deus trouxe em relação aos encargos que Deus me deu na igreja, como muito da sua vontade vem sendo liberada através da coletânea apostólica, e como isso tem sido compartilhado com irmãos da igreja, né, através do encargo que Deus colocou sobre mim na igreja, e como isso tem sido uma bênção. Essa é a multiplicação dos pães que o Senhor coloca para nós, né? A gente acessa a palavra através dos meios que Ele proporciona, através dos CDs,
através das apostilas, como já foi comentado, e como mais pessoas vão se beneficiando dessas revelações que Deus traz acerca de nós mesmos. Então vocês veem aqui que benção, o irmão trabalha em Porto Alegre, mora em Novo Hamburgo, faz 1 hora de deslocamento para ir, 1 hora para voltar. Aproveite esse momento para estar exatamente se edificando, buscando o Senhor, ouvindo a coletânea apostólica. Agora, irmão, você não vai trabalhar de carro, vai trabalhar de ônibus, de metrô, de bicicleta. Hoje nós já temos aí equipamentos, né, que tocam o MP3. Você compra a coletânea apostólica, você adquire ela e depois passa para o MP3. E aí você vai estar se alimentando, se edificando através disso, ouvindo aí o que o Senhor tem, o fluir do rio, aquilo que está sendo ministrado pelo Espírito naquele momento. Você vai ter essas novidades aí do Senhor, né? As primícias do Senhor para aquele momento que a igreja está passando. Você vai adquirir esse material e ouvir. Então fica a dica. Em vez de estar aí ouvindo muitas coisas do mundo, pode estar ouvindo aí as coisas que o Senhor tem para falar contigo através da coletânea apostólica. Assim como a gente já tem muitos outros materiais, são kits de áudios maravilhosos que você desfruta em MP3 também. Tem carros hoje que já tem DVD também, né? Que pode aproveitar para ver, que não é muito indicado, né, moço? Não vai ficar com 2 olhos, né? Um no trânsito, outro no vídeo. Mas o material para tu poder escutar é maravilhoso. Escuta lá, tranquilo. Aí tem outros que tem aqueles fonezinhos também tu pode escutar. E aproveita tudo isso aí, né? E a irmã que está aí, e a irmã? E esse trabalho aqui, né? O irmão com encargo do exército do homem, né? Tá gastando muito joelho para ser auxiliador, hein, irmã, nessa tarefa aí? Amém, que Deus abençoe os irmãos ricamente. Olha, a gente sabe que cada dia, né, é um trabalhar do Senhor na nossa vida, né? E esse trabalhar que Deus traz é uma bênção, porque vem para edificar, para trazer crescimento de vida para cada um de nós, né? E o Senhor, assim, faz algum tempo botou no meu coração e senti que era de Deus, porque veio bem forte, assim, para mim meditar bastante, assim, no material da TV Menorá, né? Então, todos os dias de manhã eu busco o Senhor, eu sinto assim de fazer, tem ali aqueles tópicozinhos, né, sobre amor de Deus, o reino de Deus ali, os canais, isso. Então, agora eu estou fazendo um canal ali, né, propriamente, que o Senhor me tocou, e todos os dias eu escuto a mensagem apostólica de manhã, né. Até assim Deus tocou no meu coração que de manhã cedo, nas primícias, que eu deveria fazer isso, né? Meditar ali na palavra de Deus. E eu compartilho com os irmãos que isso tem trabalhado muito na minha vida. Muito, muito, muito. Muito mais assim do que eu mesmo esperava, né? E a gente vê assim que quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, Ele derrama graça também, para que a gente possa estar suportando em amor, para que a gente possa estar obedecendo, para que a gente possa estar crescendo. E eu agradeço ao Senhor todo o material, porque tudo que o Senhor tem nos dado é bênção, né? As apostilas, os CDs, os louvores, né, que ministram. E quando a gente ouve assim alguns louvores que tocam assim o coração, tu vai dormir pensando no louvor e às vezes tu acorda pensando no louvor. E eu vejo que é um falar do Senhor também, né? De manhã cedo, muitas vezes, eu acordo e aquele louvor na minha cabeça é como eu ouço a canção inteira, né? Então eu vejo assim que Deus tem abençoado todos aqueles que buscam, todos aqueles que realmente querem essa transformação do Senhor. E o Senhor disse que a gente ia passar por aflição, mas que era para a gente ser forte, porque Ele venceu o mundo. E Deus é muito forte, né? E hoje temos que obedecer e confiar no Senhor, porque a bênção de Deus é a obediência. Amém. Que bênção. A irmã falou ali dos louvores, tem muitos louvores que nos ministram muita coisa, né? E aí tá falando da cura interior básica, né? Preciso fazer mais algumas ainda, né, irmão? Porque tem um louvor que me toca muito que diz, né? O Senhor é a minha porção. Bah, e aí quando eu olho esse louvor, o Senhor é minha porção, né? E o Senhor nos dá essa realidade, assim, que tudo que a gente precisa é Ele, né? E tudo que a gente precisa vem dEle.
Mas quando eu olho assim, porque meus anseios são muito maiores, eu queria muito mais coisas, né? Eu queria ter, não, mas daí o Senhor é a tua porção, daí tu, e parece quem olha assim, não, mas eu queria mais, mas o Senhor é tudo. O que a gente vai querer mais do que o Senhor, né? Mas a gente precisa colocar fé receber isso do Senhor através do louvor, né? Aí a irmã falou, me lembrei desse louvor assim, o Senhor é a minha porção, né? E você vinha para a igreja para pedir tanta coisa, né? E agora o Senhor, glória a Deus por isso, né? A coletânea apostólica. Escutando durante um bom tempo a coletânea apostólica e algumas mensagens que mais me tocaram, eu fiquei escutando repetidas vezes essas mensagens, justamente andando de carro, e chegou um ponto que a palavra do Senhor, ela rompeu, né, na minha mente, uma série de entraves que naquela área haviam, uma série de fortalezas mentais, e Deus colocou o desejo no meu coração de ter uma unidade, e uma forma que Deus colocou em mim de fazer isso, uma estratégia, reunindo os irmãos semanalmente. Nós começamos com encontros aos domingos, alternando, né, inicialmente na casa de cada um dos irmãos. Mas no decorrer do tempo, né, foi se direcionando para que tivéssemos esses encontros na própria igreja do Senhor. Então nós nos encontramos todo domingo, 1 hora antes do culto dominical, e ali nós podemos ter um espaço para recebermos juntos, né, a direção apostólica, para podermos compartilhar através da TV Menorá mensagens de edificação que falam, né, assuntos que o Senhor deseja falar para conosco. E também estamos compartilhando também, alternadamente, a cada 2 semanas, a apostila de pastor. E o Senhor trouxe também, né, que essa apostila, que ela é importante para ser compartilhada com os irmãos, para que se tenha um único falar, né, que seja o falar do fluir do rio da vida, né, que vem apostolicamente, passa pelo presbitério e chega até os exércitos, até as tribos, e que chega até os grupos familiares. Consequentemente, né, as ovelhas, os irmãos, vão se nutrir, né, de um falar único e de um único pensar, né? Então tudo isso, todos esses encontros, essas estratégias que Deus deu, têm a finalidade, né, de visar a edificação dos irmãos e a edificação de todos aqueles, daquele rebanho que o Senhor colocou aos cuidados de cada líder de grupo familiar, né? E tudo isso, então nós nos utilizamos como material de apoio, um material que o irmão Marcelo já compartilhou aqui, da editora Vento Sul, nos utilizamos da TV Menorá, das apostilas, dos louvores. Então todo esse material de apoio tem sido bastante útil. Vocês veem isso aqui que o irmão João está trazendo para nós, que não é novidade, irmãos, mas a gente precisa praticar, né? Então é um testemunho maravilhoso do irmão praticando isso, para que os irmãos vejam que isso é uma orientação do Senhor. Vamos lembrar aqui de um banner, né? Que é o banner Fluir do Rio. A gente recebe do Espírito lá na mesa, pelo candelabro, pela mesa dos pães, pelo tabernáculo, através da unção apostólica e através desse ministério apostólico, para que depois vá sendo distribuído aos ministérios. Depois disso vai distribuindo aos líderes de exército, aos vice-líderes, aí depois as tribos, depois os grupos familiares. Este é o caminho que o Senhor tem nos ensinado, e está aqui o irmão exercitando exatamente o fluir do rio, passando toda essa instrução até chegar lá nos grupos familiares, onde todas as ovelhinhas, o rebanho do Senhor, será alimentado pelo fluir que vem do Espírito. Porque a gente, seguindo essa instrução, né, irmão, a gente não vai ter aí o engano de deixar Herodes, né, e não deixar também os fariseus e os saduceus nos enganarem ali e quererem botar uma instrução que não é do fluir do Espírito naquele momento, né? Porque a gente pode muito bem buscar lá a nossa base de conhecimento. Peraí, isso aqui eu prego melhor, então agora eu vou pregar isso aqui, né? A gente tem o fluir do rio, que está nos mostrando exatamente
a fluidez do Espírito naquele momento, do que o Espírito deseja que seja ministrado a todo o seu povo, né? E a irmã acompanha o irmão sempre nessas ministrações lá, as ministrações nos grupos familiares, né? Também tem o Estabelecendo o Modelo do Monte, eu sei que os irmãos já fizeram esse seminário também dentro do grupo familiar, né? Se eu não me engano. O Estabelecendo o Modelo do Monte, não. Foi Esposa e Modelação, então. Falha nossa. Mas vamos lá de novo, né? Mas eu acompanho, já fui lá 1 ou 2 vezes no grupo dos irmãos lá, sempre uma bênção maravilhosa, que o Senhor me permite estar aí acompanhando alguns grupos. E eu vejo assim, essa questão de estar trazendo esse conhecimento que o Senhor já trouxe, né? Para dentro do grupo familiar, né? Irmã, conta mais um pouquinho para nós, aí tu estava contando, né? Do material que tu tem ouvido. Tem o filho aqui, tem o fruto desse casal, né? Que é o Davi. Se a irmã puder compartilhar com a gente também algum material que a irmã está usando justamente para levar aí a edificação do Senhor para o Davi, né? Amém. Durante algum tempo, assim, o Senhor me levou assim a meditar bastante no seminário Tu Inculcarás a teus filhos, né? E foi uma bênção, assim, porque a gente recebeu a direção do Senhor de como está instruindo o Davi no caminho que ele deve andar, né? Tanto eu como o João. E uma vez eu estava meditando naquela palavra ali de Josué 1:8, onde o Senhor diz que a gente deve meditar na palavra de dia e de noite, né? E o Senhor falou assim claramente no meu coração que isso também é com os filhos. A criança precisa receber a palavra de Deus de dia e de noite. E aí até compartilhei com o João isso, né? E testificou nele também. E faz alguns anos já que a gente compartilha a palavra com Davi 2 vezes por dia, né? Então de manhã cedo, a primeira coisa que ele faz quando ele acorda é meditar na palavra, né? A gente compartilha a palavra de Deus e de noite antes dele dormir também. E aí até tem os livrinhos, né, bíblicos que tem na livraria. Então depois que eu compartilho, ou o João, né, de noite a palavra com ele sempre quer a historinha, né? E às vezes até o teatrinho sobre a historinha, né? E a gente vê assim a bênção de Deus, o que o Senhor tem trabalhado no coração dele. Porque muitas vezes a gente acaba saindo fora da posição, né, por um motivo ou por outro, e Deus usa ele para exortar, né? Certa vez eu estava meio chateada com ele, assim, falando de uma maneira mais rude com ele, e ele olhou para mim e disse assim: mãe, se tu não parar, o Senhor Jesus vai te corrigir com vara, né? E aí eu disse: Senhor Jesus, né? Mas na hora, assim, Deus me iluminou. Eu falei: ai, Senhor, me perdoa. E aí eu pedi perdão. E é uma bênção, porque assim, essa questão do perdão, né? Então, sempre que a gente erra, que a gente faz alguma coisa que não é do Senhor, a gente conserta, né? E ele tem aprendido isso. Então, sempre que ele faz algo que ele sabe que está em desobediência, né? A palavra de Deus, em desobediência ao pai e à mãe dele, ele pede perdão, né? Ele: mãe, pai, me perdoa. E até uma vez eu disse: mas de novo. Ele disse assim: mas o Senhor Jesus disse que tem que perdoar sempre, né? Então a gente vê assim a bênção e como a palavra de Deus se cumpre. As promessas do Senhor são verdadeiras, né? Porque a gente vê ali o fruto daquilo que o Senhor manda a gente fazer, e que, glória a Deus, a gente tem feito, que é levar o Cristo para Ele, né? Então eu agradeço assim ao Senhor por tudo isso, e que a bênção, assim, a unção do Senhor continue a crescer dentro do Davi, né? Porque a gente vê que maravilha que é quando a criança recebe o Cristo. E às vezes ele ora assim, e ele diz: mãe, posso orar? Pode. De noite. E daí ele ora e diz assim: Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu amo meu pai. Senhor Jesus, eu amo minha mãe, né? Então a gente vê que ele tem essa intimidade, né? E que em nome de Jesus Cristo, né, isso venha crescer cada vez mais. O Senhor diz que para que nós possamos herdar o reino de Deus, teremos que ser como crianças, né? E a gente para meditar aqui através do que a irmã está dizendo, testemunho da declaração do Davi. O Davi tem que idade, irmã? 6 anos. 6 anos, irmã. Vamos fazer uma reflexão assim, né? Você em oração, quantas vezes já disse para o Senhor: Senhor, eu te amo? Que coisa, que pureza, né, que as crianças conseguem ter, né? Porque muitas vezes a gente chega no Senhor e tem aquela lista de pedidos, né? Senhor, isso. Eu sei que tu é Senhor, eu sei que tu pode, se tu quiser tu vai me dar.
E assim a gente vai, né? Mas declarar, Senhor, eu te amo, porque tu deste a vida por mim. Senhor, eu te amo, porque tu fizeste a obra redentora, para que eu pudesse ter a comunhão hoje com o Espírito Santo de Deus. Senhor, tu me deste a libertação das cadeias, das algemas de Satanás, para que eu pudesse ter hoje a liberdade em Cristo. Olha que coisa que é, né? E uma criança consegue. Com a pureza, a criança consegue chegar no final do dia, com tudo que acontece, né? Às vezes a gente fala rude, né, com a criança, tá? Ela chega lá no final do dia e declara, quebra toda a maldição, quebra toda a mágoa, quebra todo o rancor e diz, pai e mãe, eu te amo. A gente às vezes tem que passar uma noite, né, fica lá, né? Não aguenta aquela coisa, meu filho hoje foi desobediente, tu vai lá, põe a cabeça no travesseiro e ainda pensa, meu filho foi desobediente, eu não merecia isso, né? A gente vai com aquelas mágoas, aqueles rancores, e a criança vai lá, na sua simplicidade, na sua pureza de espírito, consegue declarar o amor e fazer vingar, né? E a criança usa isso, né? A criança vem, ó, eu vou agora profetizar e declarar. Ele declara e rompe todas essas coisas, né? E fica puro de novo, né? Tá ali sempre caminhando na pureza do Senhor, exatamente por isso, né? E a gente vê assim que o azorrague do Senhor não tem idade, né, irmão? Se é para nos corrigir, ele usa qualquer vaso, né? Não tem, ele vai lá e opa, nem que seja uma criança de 6 anos, né? Para nos trazer. É uma bênção tudo isso que a gente recebe do Senhor. E o inculcarás a teus filhos é um material excelente, maravilhoso. É sem contraindicação, irmãos. Os efeitos colaterais que tem são maravilhosos, né? Se você assistir, além de ter remédio, tem efeito colateral que é maravilhoso. Porque isso ele se espalha, assim, não é só para ti, pro filho, ou para ti, pro marido, ali é mais instrução pai, mãe, filho, né? Mas aquela instrução vai vir também para marido, esposa, vai vir também, tu pensa assim, eu sou pai agora, eu vou ler o inculcarás os teus filhos para ensinar meu filho. Aí tu vai receber aquilo aí, tu vai te libertar de muita coisa que tu vai ter que consertar com teu pai, né? Tu adulto, tu vai lembrar, rapaz, eu vou ter que consertar com o pai e com a mãe agora. Né? E assim a gente vai. Então tem esse é um material maravilhoso disponível em MP3, que fica aqui a dica da irmã Soraya, né? Não deixem de pegar esse material, você que tem filhos, né? E você que é filho, procure esse material para você ver ali tudo que o Senhor tem revelado em relação às famílias e como o Senhor quer a orientação. E ali deixa muito claro, a irmã trouxe aqui, né? A gente fala rude, né? E o material inculcarás os teus filhos fala também da disciplina e da correção que a gente tem que ter no Senhor, né? E eu pergunto, já deixo aqui, aí o Davi está corrigindo lá de cá, e os pais têm a correção lá através da vara também, porque é uma orientação, muitos pais têm temor de falar isso, né? Porque a gente até tem que falar muito baixinho, né? Ver se não tem nenhum fiscal do mundo aqui, porque no mundo estão querendo tirar o que é de Deus, né? Ver se pode um negócio desse. Essa é uma questão que Deus já nos mostrou aí faz alguns anos já, isso. E o próprio Davi, eu creio assim que o desejo de Deus é criar na criança o temor, né, ao Senhor, porque nós temos que ter o entendimento, né, de que nós somos pó, como a palavra fala, e a palavra tem falado bastante comigo em relação a isso, e isso está no Salmo 103, se não me falha a memória, versículo 14, fala sobre isso. E o Senhor, Ele é misericordioso. O Senhor, a misericórdia dEle é a mesma distância do Oriente ao Ocidente, da terra ao céu, mas para aqueles que o temem. E como o Senhor confiou tanto a mim quanto a minha esposa a vida do Davi, que é um irmão em Cristo também, né? E Deus já vem trabalhando conosco também essa questão de que do filho ser a propriedade dos pais. Não, o nosso filho, ele é o nosso irmão, que Deus confiou a nós a responsabilidade de levarmos Cristo a ele, diretamente através da palavra, como foi compartilhado, mas também através da nossa conduta, do nosso testemunho também para ele. E como a minha esposa compartilhou agora, né, que uma estratégia que Deus deu para nós é compartilhar com ele a palavra, mas também como compartilhar a palavra,
aí já vieram outras formas, né, de ler a palavra para ele, e depois, para estimular o desejo nele, a interação com ele, Deus trouxe para nós uma estratégia de fazer um teatrinho. Então, após ministrada a palavra, em muitos momentos a gente faz um teatrinho. E ele, quando ele vai deitar, ele fica esperando esse momento, o momento do teatrinho, onde vai ser então dramatizada, enfim, aquela palavra, né, que Deus trouxe para nós. E como a criança, ela tem a mente aberta para tudo e não se formou nela ainda aquilo tudo que, com o passar dos anos, uma vida afastada de Deus vai formando aquelas crostras que vão impedindo o falar de Deus. A criança está muito pura e muito aberta a tudo. Ela recebe e ela sabe, sim, lá em casa nós temos lá uma varinha, que é uma vara ungida ao Senhor, e ele sabe que essa vara existe, e ele é disciplinado em muitos momentos da forma que o Senhor orienta, né, com essa vara. E como ele já associa e ele já sabe, né, que se dependendo as atitudes dele, vai haver a correção. Mas a correção, ele também já sabe que quem está sendo corrigido é a carne que habita dentro dele. São as nações que habitam nele, para ele não compactuar, para ele não ser amigo dessas nações. Então, Deus trouxe para nós uma forma dele entender isso e dele saber que dentro dele, né, também habita o bem e o mal, né, e que a unção do Senhor está nele, o Espírito de Deus está sobre ele, mas que também habita o bem e o mal dentro dele. E quando Deus corrige, Deus vai inibir nele, né, que ele não compactue mais, que ele não permita que através dele o pecado se manifeste. E isso, em nome de Jesus, ele já está entendendo. E ele está sabendo já, então, o que é a correção. A correção de Deus não é o pai ou a mãe, né, agredir o seu filho de forma alguma. Não, Deus não dá essa prerrogativa para os pais. E sim, Deus dá uma prerrogativa, né, de ensinar o filho, na correção que ele mostra a forma e como fazer, né, e como a criança ela recebe isso e ela tão logo ela pede perdão, ela vem dar um abraço, não fica aquela mágoa, né, como o irmão estava falando agora, que muitas vezes nós mesmos, né, adultos, a gente às vezes passa 2, 3 dias com a mágoa, a gente não consegue, né? Mas como a criança, ela aceita e ela tão logo passa alguns minutos, ela já vem e busca por ela mesma o pedido de perdão e o conserto com os pais. Então a gente vê como a forma de correção que o Senhor nos mostra, ela sim, ela é eficiente e ela é algo né, de quem nos criou. Então não tem o que a gente questionar isso, né? Amém. Que bênção, né, irmãos? O Senhor usa aí todos os dons e ministérios, né? Tá aqui o irmão com esse dom de mestre. Já tinha ouvido de forma tão clara, assim, o que traz esse material encucarás aos teus filhos? A irmã lá já deve ter ouvido, né? Com esse varão em casa já deve ter ouvido. Agora, ô minha câmera, tu já ouviu isso aí tão claro dessa forma? Que bênção, né? Não estou aqui exaltando homens, mas sim toda a inspiração do Espírito Santo que dá através dos seus vasos para que possam nos trazer a instrução do Senhor para as nossas vidas, né? Se os irmãos tinham alguma dúvida como é criar o seu filho, né? O que é o seu filho dentro da sua casa e como Deus trouxe para a vida que ele trouxe para a sua vida, né? Aquele ser que ele está trazendo para ganhar e orientação divina. Tá aí, tudo explanado, tudo muito bem claro. Agora você que está aí, está nos ouvindo, complementa tudo aqui que foi dito com o material encucarás a teus filhos e como base tu testifica na palavra para ver se tudo que está sendo falado está de acordo. Eu creio que os irmãos vão ganhar uma grata surpresa de orientação e instrução de Deus para suas vidas com relação aos seus filhos. Que bênção, né? E irmã, mais alguma coisa para dar de testemunho para nós aí?
O Senhor, quando o João falava ali, o Senhor me trazia, né, algo para compartilhar com os irmãos. Que o Senhor diz que a unção, né, que a gente recebe dele nos ensina a respeito de todas as coisas. E que ela é verdadeira, né. E lá em casa a gente tem alguns canais, assim, de desenho, né, que passa desenho o dia inteiro. E em alguns momentos a gente deixa o Davi olhar alguns desenhinhos, né. E ultimamente, assim, ele tem recebido do Senhor o que ele pode e o que ele não pode ver, né? E aí, às vezes, eu tô lá na cozinha, eu tô em algum outro lugar da casa, e ele vai lá e diz assim, mãe, tem uma coisa muito feia passando na TV, eu não posso olhar isso. Aí eu digo, mas o que que é? Não, é coisa feia, eu não posso olhar, o Senhor Jesus não gosta. E aí eu vou lá, assim, dou uma olhadinha realmente, né? Aquelas coisas assim grotescas, né, que a gente vê que realmente não edificam em nada, né. E isso, assim, traz a testificar, né, que a unção que a gente recebe de Deus está apta e ela é eficaz e ela nos ensina a respeito de tudo, né. Porque uma criança, isso ele recebe desde os seus 5 aninhos, né. Então, uma criança que está olhando um programa, um desenho, né? E Deus dá o discernimento para ela do que é dele e do que não é, uma bênção. E uma vez, eu e João, a gente estava olhando um programa desses que passa no canal fechado, né? E eu senti, assim, uma coisa ruim, assim, naquilo. Mas fiquei quieta, não falei, né? Disse, não vou falar, fica quieta. E dali a pouco, assim, surgiu uma situação assim que, do nada, assim, todo mundo se irou, né? Todo mundo ficou irado. E aí, quando eu vi, o Davi já estava lá na porta dizendo que ia embora, né? Eu falei, Jesus Cristo, o que está acontecendo, né? E aí, depois ele voltou, eu chamei ele voltou, né? Aí eu desliguei a TV e eu compartilhei com o João o que eu tinha recebido a respeito daquilo que estava sendo passado, né? E a gente pediu perdão para Deus e a gente consertou entre nós, né? E o Davi olhou para mim, olhou para o João e disse assim, vocês nunca mais façam isso, porque senão o Senhor Jesus vai corrigir os dois. Tu ouviu, mãe? E eu disse, eu ouvi, filho. Tu ouviu, pai? Ouvi. Não vejam mais isso, porque isso não é de Deus. E eu falei, Jesus, né? Então a gente vê assim, como Deus é misericordioso, né? Porque aquilo ali que estava sendo liberado era um programa de televisão, né? Normal do mundo. Mas o conteúdo e o que aquilo passava era destruição, né? E imediatamente, assim, Deus permitiu uma situação onde se manifestasse coisas ali, assim, de ira, de explosão, todo mundo brabo, né? E logo depois o Senhor já trouxe, assim, como consertar. A gente orou, pediu perdão, pediu que Deus limpasse a nossa casa de toda aquela influência, né, maligna das trevas. Então a gente vê assim que Deus cumpre a palavra dele, né? E sempre que a gente ouve essa voz interior, né, falando dentro de nós, nós temos que obedecer aquilo que a gente ouve do Senhor, porque ela vai trazer vida, vai trazer crescimento de vida para nós, e não simplesmente achar que não vou falar porque não quero desagradar, né? Amém. Amém. Vocês veem como é um ser quando está bem alimentado, né? Ele não só fugiu da história, né? Ele disse assim, eu não vou assistir, como ele não se deixou ser tentado e se desviou do mal, né? Porque muitas vezes a gente acha que está alimentado, né? Eu vou assistir, mas isso não vai me pegar. Que não vai pegar. Se tu ficar recebendo, vai pegar sim. E tu vai ser contra o que a irmã disse ali, né? Olha, eu não fui, mas cedi a tentação e fiquei ali olhando, quando eu vi, deu um furdunço, né? Então, exatamente, a criança ali, como o Davi foi lá, bem alimentadinho, olhou, opa, isso eu não quero, e se desviou do mal. Foi lá até compartilhar com a irmã em outra peça da casa, lá está acontecendo um negócio que tô fora, né? Então a gente vê exatamente isso que o Senhor tem nos dado essa instrução de a gente se alimentar. E é através da alimentação que a gente recebe, a gente vai conseguir aí ter o discernimento e a coragem e a ousadia do Espírito Santo de se desviar do mal. Agradeço aqui a participação dos irmãos, mais ou menos essa comunhão que nós temos aqui pela permissão de Deus, né? Muito obrigado aos irmãos aí. Ficamos por aqui, irmãos, e até um próximo programa.
Também com o pão.